O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia! Com essas palavras da Bíblia, nós começamos mais um dia, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. O nosso coração se conforta na palavra do Senhor, reconhecendo que os anjos do Senhor estão ao nosso lado para nos proteger, amparar, nos conduzir e alcançarmos a vitória. É por isso que a cada manhã, quando nos levantamos, nos voltamos para o Criador. Colocamos todos os nossos sonhos, ansiedades nas mãos dele, permitindo que ele nos abençoe e esteja ao nosso lado. Deixo com você também, nessa manhã, um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 88, onde a Bíblia diz o seguinte: Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Vivifica a cada dia é o que a palavra de Deus faz pela nossa vida. Ela nos renova, ela nos transforma, ela nos concede força, ela nos leva até Jesus Cristo. E vivendo dessa forma nós somos transformados. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é graça para cada um de nós. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 7, o versículo 1 e o versículo 2. Ora, uma vez reedificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Foi exatamente 52 dias, o tempo suficiente para que todo judeu que estava dentro da cidade pudesse reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Essa proeza foi um fato que incomodou as cidades que eram vizinhas de Jerusalém. Eles jamais imaginavam que o povo de Deus pudesse concluir uma obra tão grande em tão pouco tempo, mas eles não sabiam que a mão de Deus estava sobre a vida do seu povo. Esta era a resposta que o povo de Deus tinha nos seus lábios. Eles tinham plena convicção para que homens e mulheres envolvidos numa obra, mesmo se sentindo cansados e ameaçados pelos inimigos, eles não pararam, eles não temeram, eles deram seguimento na obra e dentro de pouco tempo os muros estavam levantados. Agora, Neemias tinha nas mãos a tamanha responsabilidade de organizar a cidade de uma forma social. Levantar os muros, colocar as portas era uma etapa, mas esse momento era o momento de fazer também uma reforma espiritual entre o povo do Senhor. Vivendo dessa forma, ele tinha certeza que teria a bênção de Deus sobre eles e cada vez mais eles prosperariam. Chegou um momento também de colocar os guardas, os vigias sobre os muros, aqueles que seriam responsáveis de cuidar também das portas da cidade. Tudo isso era uma tarefa que envolvia tempo e dedicação, mas todos tinham uma grande responsabilidade diante de Deus. Por isso que havia necessidade de ter homens responsáveis, homens fiéis a Deus, homens que amassem o seu povo, homens que de fato amassem a sua família. Como nós podemos ler no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Anani e Ananias, eles eram governadores, eram homens íntegros, eram pessoas que amavam Deus. A sua liderança iria levar o povo a amar e a seguir as orientações do Senhor. E a razão pela qual Neemias confiava nesses homens. Se nós queremos ver uma sociedade mais justa, uma sociedade mais íntegra, é necessário buscar pessoas, líderes, governantes, prefeitos, que amem a Deus, que tenham uma vida ilibada. Neemias era o responsável para cuidar de toda a cidade. Sobre os seus ombros pesava a responsabilidade de cuidar de uma nação, tanto socialmente como espiritualmente. Mas Neemias, como um homem de Deus, ele sabia que deveria montar as estratégias. A cidade não deveria abrir as portas antes que o sol estivesse alto. Se o sol não tivesse despontado, possivelmente esse momento seria um momento propício para que o inimigo pudesse atacar de surpresa. Mas quando o sol estivesse alto, os soldados que estavam em cima do muro teriam a visibilidade sobre os horizontes e teriam condições de detectar o inimigo quando estivesse vindo atacar. Mas Neemias tinha plena certeza, os soldados eram importantes, as estratégias tinham seu devido valor, mas a bênção de Deus, a proteção do Eterno, o guarda que jamais descansa,
seria essencial para que o seu povo pudesse viver uma vida feliz e próspera entre todas as nações. No momento em que os guardas fizessem as trocas de turno, as portas deveriam ser mantidas fechadas. Se possível, um inimigo atacasse, não apenas os soldados deveriam defender a cidade, mas todas as pessoas, todos eram convocados para se reunir, pegar as suas espadas, as suas armas e lanças e defender a cidade de Jerusalém. Os guardas foram divididos de forma organizada pelos turnos da noite e pelos turnos dos dias. Nem todas as casas dentro da cidade estavam completamente construídas. O texto nos mostra que dentro da cidade havia muito espaço ainda para que muitas casas pudessem ser construídas. Como nós podemos ler no versículo 4 e no versículo 5, Neemias, diante do problema que ele estava enfrentando, de pouca moradia dentro da cidade, ele tem um coração impressionado por Deus para que ele pudesse levantar o censo entre o povo do Senhor. Se ele tivesse noção da quantidade de pessoas que estavam dentro da cidade, facilmente ele teria condições de dividir o povo para que pudesse cuidar dos muros da cidade, para que num possível ataque as famílias estivessem prontas, preparadas para socorrer os seus irmãos e defender a sua cidade. Geralmente o censo judaico se dava pela quantidade de famílias, e foi isso que Neemias fez. É o próprio Neemias, no versículo 5, que ele declara que encontrou o livro que trazia o registro dos exilados que tinham vindo de Babilônia, sendo liderados por Jesua e Zorobabel. É por isso que é preservado o nome daqueles que vieram de Babilônia, tanto no livro de Esdras como no livro de Neemias. Este é o momento que agora a atenção de Neemias se volta para distribuir o povo, preparar o povo para expandir dentro da cidade, para que eles pudessem cuidar da cidade, cuidar de si mesmo e cuidar das suas famílias. Neemias capítulo 7, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Neemias, sabiamente orientado e conduzido pelo Senhor, ele busca encontrar a genealogia daqueles que primeiramente habitaram dentro da cidade de Jerusalém. Aqueles que emocionalmente tinham um vínculo com essa cidade. Essas famílias poderiam estar morando em outros países ou em outras cidades, mas Neemias busca contactar com essas famílias para que, mais uma vez, ele criasse condições para que essas pessoas pudessem se estabelecer dentro da cidade de Jerusalém e pudessem repovoar a cidade de Jerusalém. Ele buscava famílias que tivessem um vínculo espiritual com o seu povo ou que no passado tivessem desenvolvido algum tipo de comércio dentro de Jerusalém. Essas pessoas deveriam voltar para que pudesse dar seguimento nos seus negócios dentro da cidade. Neemias capítulo 7, versículo 64, a Bíblia diz o seguinte: Esses procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. No momento de reconstruir as atividades dentro da cidade, era necessário ter homens e mulheres que ocupassem os ofícios devidamente selecionados. Os sacerdotes deveriam exercer a função pela qual um dia no passado Deus tinha destinado uma bênção sobre as suas vidas. Nenhum sacerdote deveria exercer o ofício de sacerdócio se ele não proveniesse da linhagem de Arão. Aqueles que por algum momento se dispuseram a servir dentro do santuário, mas não tinham a linhagem de Arão, eles eram considerados como sendo imundos, indignos de exercer essa função. Se porventura uma dessas pessoas que não tivessem a linhagem de Arão fosse selecionada para servir ao Senhor dentro do templo, em vez de ser uma bênção, seria uma maldição. Neemias jamais poderia permitir que esse tipo de pessoa pudesse servir no lugar onde elas não poderiam servir. Para que todas as pessoas pudessem ser tratadas de forma justa e de forma íntegra, eles teriam que consultar a Deus. E Deus permitiu que eles pudessem consultar ao Senhor através do Urim e Tumim. Era uma pedra que ficava na estola sacerdotal do sumo sacerdote
e eles então consultavam a Deus, e Deus se manifestava através dessas pedras que estavam na estola sacerdotal. Somente aqueles que eram separados exclusivamente para esse ofício, que tinham a bênção de Deus, é que poderiam comer da comida sagrada, dos sacrifícios oferecidos para o Senhor, dos pães que eram consagrados na mesa da preposição. Nenhuma outra pessoa teria direito de comer esse pão se não fosse exclusivamente santificado, preparado, tecnicamente chamado por Deus para esse santo ofício. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Deus tem chamado todas as pessoas para que possam servir a obra do Senhor nos dias em que nós estamos vivendo. Nos últimos capítulos da história do planeta Terra, Deus precisa de todas as pessoas. Hoje em dia, ninguém pode se considerar como sendo membro do corpo de Cristo se essa pessoa não estiver envolvida na obra do Senhor. Independente do dom que você possa ter, independente do dom que você possa ter desenvolvido na sua vida, todos nós somos chamados a servir, a trabalhar para Deus. Se cada um de nós desempenharmos as nossas obras diante do Senhor, tenha certeza que a bênção do Eterno estará sobre a nossa vida e nós alcançaremos cada vez mais horizontes, mais pessoas para o reino do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 7 do livro de Neemias, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Neemias teve uma grande responsabilidade em levar um povo a reconstruir os muros da cidade. Logo depois, em seguida, o segundo passo foi levar pessoas a cuidar dos muros e das portas da cidade. Mas eu e você, nós somos chamados a preparar o nosso coração para que um dia nós possamos morar na cidade celestial criada pelo nosso Deus, a Nova Jerusalém. Ali não haverá necessidade de ter guardas, porque o próprio guarda dessa cidade é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ali não haverá necessidade de construir um santuário, porque Cristo será o santuário vivo que estará entre nós. Ali não faltará moradia, porque o nosso Deus nos garantiu que a nossa casa, que o nosso lar está preparado e que todos nós teremos a alegria de nos apossarmos dessas casas. O que não pode acontecer conosco é termos o desejo no coração de permanecermos em Jerusalém, como muitas pessoas naquele período ficaram em Jerusalém, ao ponto de Neemias ir em busca dessas pessoas para que pudessem repovoar Jerusalém. O desejo de Deus é que todas as pessoas que estão sob a face dessa terra tenham o desejo no coração de aceitar a Jesus Cristo. É a única senha segura para ter acesso, para ter direito de entrar na cidade pelas portas e morar com o Senhor por toda a eternidade. Por isso, o convite de Deus é para mim e para você. O que eu e você temos que fazer hoje é aceitá-lo, é recebê-lo e permitir que ele conduza a nossa vida. Há um convite amigo para mim e para você até que ele venha. Nós não sabemos quando ele virá, mas a certeza nós temos no nosso coração que ele virá. Quando ele vier, ele irá nos encontrar prontos, preparados para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. O meu pedido a Deus nessa manhã é que ele nos encontre prontos e preparados, com o nosso coração conectado com o Senhor, para que recebamos a bênção de Deus e vivamos com o Senhor por toda a eternidade. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. Derrama sobre nós a tua bênção. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.